Agora, na Hora da Bênção, contando a tua história. É isso aí, irmão Rodrigo, estamos de volta. Muito bem, meu filho. Vamos contar a história hoje do irmão Mauro. Do irmão Mauro. E eu tô ansioso. Podemos? Vamos embora. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meu nome é Mauro, sou aqui do interior de São Paulo. Minha vida nunca foi fácil. Até em meu nascimento, porque no meu parto minha mãe teve uma hemorragia muito forte e veio a falecer alguns dias depois. Fui criado pelo meu pai, avó e tias, irmãs, graças a Deus, em uma família com muito amor e um pai que não tem igual. Para vocês terem ideia, meu pai veio se casar de novo quando eu tinha mais de 15 anos. Ele dizia que a prioridade era criar a mim e as minhas irmãs, que ele ficava para depois, e que no demais, o amor que ele sentia pela minha mãe também não ia passar assim de um dia para o outro. Levou 15 anos para ele conseguir se relacionar de novo. Grande exemplo de homem, não sabia ler nem escrever. O próprio nome era assinado com a digital no dedão, mas sempre digno, e ensinou a todos nós a sermos dignos também. Nunca levei um tapa do meu pai, até porque o olhar de tristeza dele quanto minhas irmãs, que quando fazíamos alguma coisa de errado, era pior do que uma surra. Hoje entendo que não era medo que eu sentia dele, era um respeito gigantesco pelo exemplo que ele dava para nós dentro de casa. Mas quero contar aos irmãos como Deus nos resgatou. Mesmo depois da morte da minha mãe, que segundo me contam era uma mulher incrível, minhas duas irmãs mais velhas falam dela com muito carinho. E eu mesmo sem a ter conhecido tenho um amor enorme e um grande respeito por ela também. Parece estranho, mas sinto como se tivesse convivido com a minha mãe a vida inteira. Deus sabe como trabalhar. Quero contar aos irmãos uma grande obra que Deus fez na minha vida, uma das. Quando bem pequeno, talvez 4 anos, 5, eu estava brincando em frente à nossa casinha, quando um carro parou e uma moça me ofereceu doce e me chamou com ela para ir buscar mais, ali pertinho, ela dizia. A gente era bobo, irmão, criado no interior, não tínhamos malícia nenhuma. Eu fui e sem saber estava sendo sequestrado da minha casa. Não sei para onde fui levado, mas tenho algumas lembranças de durante muitos dias chorar muito querendo meu pai e minhas irmãs. Meu pai nunca gostou nem de lembrar disso porque ele trabalhava de domingo a domingo para nos dar sustento e se culpava muito pelo que aconteceu. Tadinho, não tinha culpa de nada. Nunca mais os vi. Fui dado ou vendido ou não sei o que por uma família na cidade de Blumenau. Nunca soube direito em Santa Catarina se fui vendido ou se fui encomendado. Ele põe aqui, sei lá. Cresci junto deles, eu não tenho do que reclamar, mas a lembrança da minha casa ainda era forte na minha mente, e eu tinha desejo de encontrá-los um dia. Mas não sabia meu nome, meu sobrenome, nem nada. Só sabia o nome do meu pai e das minhas irmãs. Essa família me criou, me colocou o nome de Fernando, mas meu nome verdadeiro é Mauro, ele fala aqui. Deu muito trabalho para conseguir mudar. Na época desse sequestro, nem polícia tinha perto de nós e meu pai não fez BO. Olha que simplicidade. Aliás, tenho quase certeza que nem ele sabia o que era isso. Vai vendo. O tempo passou, eu cresci e o desejo de buscar pela minha família continuava dentro de mim. Não sei por qual motivo, irmãos, mas quando tinha uns 20 anos mais ou menos, o meu pai de criação foi transferido ou conseguiu emprego aqui em Campinas, uma grande empresa. Viemos morar nessa cidade. Nesse tempo eu já servia a Deus em uma igreja evangélica com a minha mãe de criação e confiava, como ainda confio demais na palavra de Deus. Uma ocasião, se usando de uma serva, Deus me mandou um recado do céu que dizia: meu filho, eu conheço a tua história e vou trazer o passado bem perto de você. Eu te amo, te diz Deus, apenas aguarde. Na mesma hora eu entendi que se tratava da minha história e da minha família. Não deu outro, irmãos. Em um encontro da juventude da minha igreja, recebemos jovens de várias cidades da região. Nesse encontro conheci uma jovem chamada Luciana. Ficamos muito amigos, nós tínhamos muitas coisas em comum. E ficamos amigos assim por uns 3 anos, mas nunca tivemos nenhum outro tipo de envolvimento e nenhum sentimento que não fosse de amigos e bons irmãos. Inclusive eu já namorava com a Matilde, que hoje é minha esposa, e elas se davam super bem. A Luciana dizia que a minha esposa, na ocasião namorada, era a cunhada dela. Era muito bom.
Numa ocasião, conversando sobre a vida, eu falei para ela sobre parte dessa minha história, que eu tinha a impressão de ter uma outra família, que eu tinha algumas lembranças, vagas lembranças de tudo que havia acontecido comigo. Ela disse que achava aquilo muito estranho. Engraçado que durante esses 3 anos que nos conhecíamos, eu nunca tinha ido na casa dela, não por nada, é que nunca tinha tido oportunidade. Eu tinha falado com o pai dela pelo telefone, procurando por ela umas 1000 vezes já. Até que um dia fui na casa dela. Irmãos, foi a coisa mais louca do mundo. Quando cheguei na frente da casa, um filme passou na minha mente. É forte, meu. Eu tinha a sensação nítida de que conhecia aquele lugar. Em prantos, bati palmas. E de repente saiu seu Agenor, pai da Luciana, na varanda para atender. Eu não tive a menor dúvida. E gritei lá da rua: pai! Você imagina a cena? Ele levou um susto e quando me viu, veio correndo, pulou por cima de uma muretinha na varanda, me abraçou, me grudou no meu pescoço e caímos 2 no chão. Ele me beijava e me cheirava e dizia: é minha cria, eu conheço esse cheiro. É forte, meu, é forte. Irmãos, foi a cena mais impressionante de toda a minha vida. Era realmente meu pai, minhas irmãs, a minha casa. Deus havia trazido o mesmo passado de volta. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Glória a Deus. Nunca quis saber da minha outra família, o que havia acontecido de verdade. Hoje ainda tenho contato com eles, mas é pouco. Fiquei com meu pai e minhas irmãs até o dia que Deus o levou. Hoje tenho 56 anos de idade. Tenho um netinho, o Pietro. Estou deixando aqui para os irmãos contarem na rádio essa minha história. Deus sempre tem um final feliz para nós. Deus abençoe grandemente os irmãos. Deus seja sempre louvado. Amém e amém.